Boa noite a todos e a todas. Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Fórum Cultural Setorial Instituições Culturais Não Governamentais. Eu vou passar algumas horas aqui, 2 horinhas com vocês, nesse fórum setorial, fazendo a mediação desse encontro. Eu me chamo Fernanda Cabral, trabalho na Secretaria de Educação e sou conselheira suplente na cadeira de Educação no Conselho de Cultura de Taubaté. E aqui comigo tenho o Fernando Pascoal, que vai trabalhar com a gente essa noite. Fernando? Olá, boa noite. Eu sou o Fernando Pascoal e estou como gestor da área de museus, patrimônio e arquivos históricos da Secretaria de Turismo e Cultura do município de Taubaté. Sou servidor público estatutário e estou aqui na comissão de relação setorial das instituições culturais não governamentais. Bom trabalho a todos. Bom, o Fernando Pascoal vai fazer a relatoria do nosso encontro de hoje, cujo objetivo... Nós temos 2 objetivos na noite de hoje. O primeiro é levantar as demandas do setor. Então, a gente vai dar a palavra, né, para cada um dos participantes que se inscreveram para participar do encontro de hoje. Esses participantes vão responder a algumas perguntas que eles, na verdade, já responderam no formulário de inscrição, mas aqui a gente vai poder, então, ouvir um pouco de como está a realidade das instituições culturais não governamentais em Taubaté, quais são os sonhos, quais são as principais dificuldades e os pontos positivos de trabalhar nessa área aqui na cidade de Taubaté. Mas antes da gente começar, eu queria explicar para vocês um pouco, além dos objetivos do nosso fórum, além da gente escutar as demandas do setor, a gente tem um outro objetivo que é alimentar um sistema que a gente chama de SMIC, que é o Sistema Municipal de Indicadores Culturais. A ideia é que tudo aquilo que for falado aqui alimente esse sistema para criar para a gente um ponto de apoio, de entendimento de como estão as instituições na cidade de Taubaté. E, além disso, a partir de amanhã, estão abertas as inscrições para aqueles que quiserem se candidatar a uma vaga para conselheiro suplente dessa cadeira. O conselheiro da cadeira de instituições culturais é o senhor Mário Jefferson, que todos conhecemos da TV Cidade. Porém, essa cadeira está sem suplente, então nós precisamos que outros participantes se inscrevam para, enfim, para poderem se candidatar a essa cadeira, serem eleitos a essa cadeira que está vaga. Para participar dessa eleição, em primeiro lugar, a pessoa precisa estar inscrita no fórum, tá? Então, aquele que não se inscreveu, precisa se inscrever. Eu vou pedir para o Fernando, se ele tiver aí de fácil acesso, para ele colocar aqui no nosso chat o link de acesso a essa inscrição, que vai ficar aberta até às 7h15. E aí, depois das 7h15, a gente fecha. A gente já teve 8 inscritos e a gente está aguardando, então, a participação dessas 8 pessoas que vão poder se manifestar através da fala e também, se desejarem, vão poder, a partir de amanhã, acessar a página na página da prefeitura, na aba do conselho, o
link para inscrição para poder ser votado, né, nas eleições. Bom, as inscrições para as eleições vão ficar abertas no dia 17, amanhã, e no dia 18. Depois, no dia 18 à noite, o pessoal vai estar fazendo a verificação dos documentos e, se houver alguma correção, ela vai poder ser feita no dia 19 e a votação vai acontecer de forma digital, online, no dia 29 de março, no site da prefeitura mesmo, tá bem? A gente vai liberando os links aos poucos, porque são muitas cadeiras, em várias setoriais vão estar ocorrendo eleições. Se não me engano, acho que só na cadeira de cultura popular é que nós temos os 2 conselheiros. Em todas as outras, a gente precisa de suplentes, e também na cadeira de artes cênicas e de música, a gente precisa, além de suplente, eleger também um titular. Dito isso, eu queria comentar com vocês aqui que a gente pensou um sistema para que todos pudessem fazer uso da palavra. Então, a gente vai aqui fazer as perguntas e vai pedir para vocês se inscreverem no chat para fazer uso da palavra. E aí, cada participante vai poder tomar até 3 minutos, por enquanto, né? Se a gente tiver mais participantes, a gente talvez precise diminuir esse tempo, para que a gente possa ouvir a todos. O nosso encontro vai funcionar da seguinte maneira. Nós vamos ter 4 momentos, são 4 perguntas. A ideia é que todos os participantes respondam a todas essas perguntas, a gente possa ouvir. Enquanto isso, o Fernando vai estar atento nas respostas, né, fazendo um relatório. Ao final de todo o processo do fórum, a gente vai ter um relatório de cada setorial, e esse relatório vai traçar as diretrizes para a nossa Conferência Municipal de Cultura. Se a gente entender que nós ainda ouvimos poucas pessoas ou que surgiram demandas não contempladas, a gente ainda pode, se for uma decisão colegiada, né, decidir fazer um outro fórum, por exemplo. Agora, se esse for suficiente, ele pode alimentar a Conferência de Cultura. Eu acredito que eu falei tudo. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pode colocar aqui no chat. Se quiser fazer uso da palavra, é só se inscrever no chat, tá bem? E aí, eu queria trazer para vocês a primeira pergunta, então, do nosso fórum. Quando vocês responderam o nosso formulário, a primeira pergunta era a seguinte: qual você considera ser o ponto positivo do trabalho nas instituições culturais não governamentais aqui em Taubaté? E aí eu queria ouvir vocês um pouquinho. A gente tem a Monique, a gente tem, acho que a Lívia está aqui conosco. Eu tô entendendo que o microfone da Monique está aberto, mas eu não estou ouvindo. Vamos ver se ela vai tentar de novo. Também pode escrever no chat, se quiser. Oi, Fê. Oi, gente. Boa noite. Me escutam? Perfeitamente. Não, é que eu tô na rua, eu tô no trânsito. Então não tô em casa, o sinal às vezes falha um pouco. Queria dar boa noite a todos. Eu tô aqui representando o Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Imperatriz do Morro. E também posso falar por algumas outras entidades de carnaval. A Mocidade Alegre Vila das Graças, Parque Aeroporto, que pediram para que eu também colocasse aqui as posições, as mesmas posições da Imperatriz seriam também as posições deles. Lamento a pouca participação, né, hoje aqui num fórum tão importante, porque a gente entende que as pessoas, as entidades, né, organizações sociais têm muitas demandas, são muito plurais, mas infelizmente não reclamam muito de não serem ouvidas,
muitas vezes pelo poder público, mas num momento como esse, que é importante a participação, para que o poder público, né, e o conselho entendam as demandas, as pessoas acabam não participando. Mas, enfim, vamos em frente, estamos aqui. E, em primeiro, quero agradecer ao conselho e à prefeitura, a Secretaria SETUC, por essa abertura, por esse convite, parabéns pela iniciativa. É, Sobre a questão das demandas, eu acho que a gente pode ir conversando ao decorrer do encontro de hoje, mas eu acho importante pontuar, é lógico que nós vamos fazer um planejamento para os próximos 4 anos, mas colocar bastante a discussão do que vai ser a atuação das entidades, principalmente nesse momento de pandemia, principalmente nesse momento onde nós temos todas as organizações fechadas, muitas delas precisando desenvolver atividades, muitas delas tendo que custear locais, né, onde elas existem, pagar aluguéis, pagar suas contas, no momento onde elas não podem fazer atividades. No ano passado, a gente teve a questão da Aldir Blanc, que foi um respiro para todas essas entidades, e que esse ano pode ser que não aconteça. E esse ano também, provavelmente, a gente não vai funcionar, porque a gente está vendo aí o cenário de como está acontecendo as vacinas, e a gente já tem a previsão de que até o final do ano, eventos culturais e atividades culturais não vão ser permitidas presencialmente. E me preocupa muito, porque como as escolas de samba, outras entidades, elas não vão conseguir viver através de lives, né? Nós estamos vendo essa questão, mas a gente não sabe como a gente vai sobreviver. Então, eu acho que seria muito importante, a demanda que eu trago é como as entidades podem fazer parcerias, como o poder público pode estar ajudando essas entidades para que a gente consiga sobreviver a mais um ano, a mais um período onde nós não teremos atividades presenciais, não teremos ações, e nós estamos realmente muito preocupados, porque a gente entende também que muitas das instituições não governamentais não vão conseguir superar essa, esse novo ano sem conseguir realizar plenamente as suas atividades. Monique, muito obrigada. Ouvindo você, eu queria retomar um pouquinho a pergunta que eu trouxe, que é qual seria o ponto positivo de trabalhar, né, numa instituição não governamental. Você entende que nesse momento de pandemia, você não consegue ver nenhum aspecto positivo, é isso? Fê, desculpa, é que eu não tinha escutado a pergunta, porque eu estava no trânsito, aí a conexão tinha caído. Existem muitos pontos positivos, sim, de se trabalhar dentro de uma instituição governamental, não governamental, principalmente em relação ao trabalho de cultura popular ligado à sua própria comunidade. Eu acho que, por exemplo, no meu caso, no caso das escolas de samba, eu, por exemplo, estou numa região onde o único aparelho de cultura é a escola de samba. Ali na região da Cidade Jardim, Morada do Vale, você não tem uma biblioteca, você não tem um grupo de teatro, você não tem um grupo de dança, você não tem cultura popular, você não tem aparelhos de coletivos, por exemplo, de cultura. Ali o único aparelho cultural é a escola de samba. Então, o grande ponto positivo é poder movimentar culturalmente a comunidade e tentar, com ações, fazer a comunidade participar. O problema é que num ano onde você não terá atividades, você não consegue a participação da comunidade, você não consegue o diálogo com a comunidade. Então, existem pontos positivos, que nesse momento de pandemia, de isolamento e que não há eventos presenciais, você não tem como dialogar com a comunidade e fazer esses pontos positivos se concretizarem de uma forma efetiva. Beleza. Ainda mais numa atividade em que você não consegue se comunicar de modo online, né? Que é o que você colocou. Perfeito. Eu queria ouvir também, acho que a Lívia. Oi, Fernanda, boa noite. Oba, boa noite. Lívia, se apresenta para a gente, conta um pouquinho aonde você trabalha e qual que é o ponto positivo do seu setor. Só falar uma coisa, eu tô aparecendo para vocês, não tô? Como é que tá funcionando? É a primeira vez que eu tô mexendo no Skype.
eu estou vendo a sua foto ao lado de um quadro que parece ser o Abapuru. É. Legal. Tudo bem, gente? Boa noite. Boa noite. Tudo bom, Fernando? Faz tempo que eu não te vejo, Fernando. Bem-vinda. Obrigada. Eu, na verdade, tô entrando meio que buscando caminhos, né, Fernanda? Porque eu perturbei a Fernanda desde ontem para saber o que é que estava acontecendo, porque eu nunca participei. Então, eu venho buscar orientação mesmo, saber de que forma que tudo isso está funcionando. Aí, eu sou do Plantão do Riso, que é uma instituição que faz trabalho voluntário dentro dos hospitais, por enquanto de Taubaté. A gente já fez São José dos Campos, mas a gente retornou para Taubaté e só está mantendo em Taubaté. A gente está afastado, né, no período de pandemia, sem condições de a gente estar por lá. A gente já tem 15 anos de trabalho dentro da cidade, só que a gente tinha um foco muito voltado para o hospital. E com o passar dos anos, a gente sentiu a necessidade de expandir, né? De expandir essa arte da palhaçaria para outros locais, que tinham pessoas que não estavam dentro do hospital e querendo saber um pouco dessa arte. E a gente começou a pensar, a refletir de formas diferentes que a gente poderia atingir. Um espetáculo que a gente faz anualmente é chamado de Plantão Night Show. A gente sempre lota o Teatro Metrópole, a gente é recorde de público gratuito. Então, a gente vai resolvendo como a gente consegue, sem recursos próprios, ou a gente tenta recursos de empresas que patrocinam a gente. Então, a gente vai tropicando e vai conseguindo as coisas. O que a gente tem hoje? A gente tem uma sede na Rodoviária Nova, mas é um espaço muito pequeno para a gente, né? Porque a gente tem um grupo de 50 palhaços, são 50 pessoas. Daí a Fernanda perguntou pontos positivos, né, Fernanda? Do trabalho, da instituição. Acho que pontos positivos, a primeira coisa é que a gente consegue dar oportunidade para pessoas, digamos assim, comuns, que não têm uma relação com arte, acho que esse é o primeiro passo, mas que estão a fim de fazer um trabalho de palhaço. Então, o que a gente tem dentro da organização? A gente tem todas as oficinas, todos os treinamentos. Eu sou formei com a Fernanda. Então, a gente desenvolve tarefas ao longo desses 15 anos. Eu fui aprendendo, fiz curso com os Doutores da Alegria, e eu vou encaixando em um treinamento conforme a necessidade do hospital, e a gente vai acabando dando a oportunidade de pessoas comuns que não tiveram acesso com a arte, digamos assim. E a ideia é que a gente percebeu também a necessidade de fomentar a palhaçaria, né? A cultura da palhaçaria. Oi, Fernando. Mais 30 segundos. Dos 3 minutos. Mais 30 segundos só? Na verdade, só estou marcando porque assim, determinou que seriam 3 minutos para cada fala. Certo. Então, estou anunciando esse tempo para ter um parâmetro. Então, 30 segundos, mas... Só tenho 30 segundos, isso? Agora você tem 1 minuto. Tá. Cortei você? Beleza. Então, acho que a maior necessidade assim, que a gente tem é de fomentar mais a palhaçaria, que a gente entende o palhaço como a figura da porta de loja, a figura da rua que está fazendo a palhaçaria por necessidade, né, por sobrevivência, e a gente esquece que o ser palhaço tem todo um ser que precisa se despertar ali dentro e estar no estado do palhaço. É diferente, acho que é o estudo, o embasamento na palhaçaria, entender isso de certa forma. Então, respondendo a pergunta, acho que é a oportunidade e fomentar mais essa cultura da palhaço. Tinha gente que não tinha noção do que é o palhaço, né? A maioria da sociedade não tem. E é isso. Acabou, Fernando? Perdi. Acabou o tempo. Na verdade, eu relaxei aqui um pouco com o tempo, porque nós estamos com poucos participantes. Tá. Então, é importante a gente manter o tempo, mas também nós vamos ter um pouco mais de tempo no final para a gente conversar mais livremente, tá bom? Então, fica tranquilo. Obrigada, Lívia. Eu estou vendo que o Filadelfo entrou na nossa conversa. Eu queria saber se ele queria contar para a gente se ele tem um trabalho em instituição cultural não governamental e o que ele vê de positivo nesse tipo de trabalho, se ele estiver por aí nos ouvindo. A palavra é dele, 3 minutinhos. Está por aí, Filadelfo? Vem falar com a gente. Acho que ele não está ouvindo, então não tem problema.
A gente vai seguindo para as outras perguntas e depois a gente abre um espaço para a gente bater um papo, já que estamos em poucos, tá bom? A segunda pergunta era, então, aí chegando nas demandas, qual é a maior dificuldade que você percebe no seu trabalho com instituição cultural não governamental? Veja, qual é a maior? Porque eu sei que são muitas, tá? Mas a ideia é a gente tentar identificar qual é a maior para a gente poder ter isso numa espécie de lista, vamos dizer assim. Monique, você quer falar com a gente? Oi, Monique. A minha maior dificuldade é não ter sede, né? Eu tenho uma... eu sempre digo, a Imperatriz, hoje ela é uma realidade, ela é uma escola que existe, como qualquer outra escola de samba em Taubaté. Ela vai fazer o seu aniversário de 3 anos, no dia 7 de julho. E, assim, eu entendo que, como uma instituição, como como qualquer outra escola de samba, em Taubaté, ela merece sua sede, já que as outras têm, não é sedes da prefeitura, concessões de espaço público. No governo, na gestão anterior, houve uma conversa minha com o ex-prefeito Ortiz Júnior, foi-se passado uma autorização para uso da quadra de poliesportiva do Cidade Jardim, onde nós realizamos nossos ensaios, nossas oficinas, nossos eventos, e do lado há um terreno. E esse terreno foi feito toda a tratativa, mas até agora não foi construído nada, não tem nada. Então, assim, a minha luta maior é por uma sede, porque por mais que a gente queira trabalhar com a comunidade, e por mais, como eu já disse aqui antes, o único aparelho cultural daquele bairro, daquela região, é a escola de samba, a escola não tem uma sede própria para fazer os seus trabalhos. Então, a gente tem que acabar fazendo na quadra poliesportiva, mas aí também a gente tem gente que quer usar a quadra para jogar seu futebol, para fazer alguma outra coisa. Então, aí a gente tem que ter essa conversa com a comunidade. A gente sabe que a molecada, os jovens, às vezes não entendem. Então, assim, às vezes a gente quer fazer uma oficina, por exemplo, de artesanato, uma oficina de adereço, uma oficina de pintura. Então, eu não tenho sede, então eu tenho que levar mesas, levar cadeiras, levar todo o material para lá. Quando acaba, tenho que tirar todo o material de lá e levar mesa, levar cadeiras. Quando tem, por exemplo, um evento, levar o som, levar o palco. Tudo isso acaba gerando um custo muito alto, porque é aluguéis de cadeiras e mesas, é aluguel do som, é aluguel do transporte, do carreto. Então, assim, é uma dificuldade muito grande em questão financeira, em questão de logística, em questão de trabalho mesmo, porque a maioria das pessoas ali trabalham voluntariamente. Então, tem que montar a estrutura, desmontar a estrutura. Então, a minha maior dificuldade é a falta da sede. E eu, assim, só para encerrar isso, eu coloco que é uma pena, e eu vou lutar muito por essa questão da sede, porque os eventos que foram feitos ali, eu tive assim, um público muito grande, de senhoras da comunidade, que iam, levavam seu coolerzinho, né, com o seu lanchinho, o seu suco, até a sua cervejinha para participar e tal. Então, assim, teve uma adesão muito grande à comunidade, a comunidade pedindo para que a escola fizesse. Eu tinha até anunciado lá que eu ia lutar por curso de corte e costura, por colocar uma aula de dança, uma aula de teatro, né? Mas, não tendo sede, fica muito difícil. Então, a minha maior dificuldade atualmente é a falta de uma sede própria para a realização das atividades, quando puder ter as atividades, né? É o topo da lista, a sede, né? A pandemia vem antes. Entendi. Lívia, e a sua maior dificuldade? Vamos lá. Acho que é isso mesmo que a Monique falou. Na verdade, a sede é tudo, né? A gente, com 50 palhaços, a gente não consegue colocar dentro de uma sala de 2x2. Então, a sede, a gente sempre empresta os locais, ainda bem que a gente consegue a parceria, mas a gente sempre fica dependendo. Se não for usado, o plantão não pode usar também. Então, a gente fica nessa incerteza sempre. Programar muito bem, porque senão a gente também não tem local para ensaio. E ter a sede própria, acho que faz toda a diferença. Eventos, a verba, né, que tudo isso
Com verba se faz tudo, na verdade, né? A gente fez um evento online e a gente teve um custo alto. Então, assim, acho que o acesso a eventos, mas que não colocasse o palhaço enquanto um animador de festa, um animador de um evento, mas sim como um protagonista. Então, a gente pensa e repensa em formas de sempre valorizar a figura do palhaço. Acho que isso é a grande dificuldade que a gente tem. A sede e as duas dificuldades, né? E essa valorização, a entrada em eventos, mas que não convidem a gente só para fazer a animação, porque a ideia não é essa do plantão, não a figura que a gente usa. E acho que é isso, acho que diante de tantas outras, né? De detalhes, aí, vários detalhes. Gente, eu estou numa posição delicada aqui, porque a Monique pôs as dificuldades dela, eu quero fazer um monte de perguntas, aí a Lívia pôs as dela, eu quero fazer um monte de perguntas. No final eu vou perguntar, tá bom? Só para a gente manter a sequência aqui. Eu notei que a Márcia Moura entrou na nossa conversa e o Filadelfo também, continua aqui. Queria dar as boas-vindas para a Márcia e saber se ela está a fim de se manifestar, que aí eu repito a pergunta para ela, que eu queria ouvi-la também um pouquinho. Tá me ouvindo ou não? Te ouço bem. Que bom. Não, eu estava ouvindo pelo Facebook, procurando o link daqui, eu estava ouvindo desde o começo, então agora a última foi sobre as dificuldades, é isso, né? Boa noite a todo mundo, desculpa. Boa noite a todos. Márcia, como a gente está em pouca gente, a gente está mantendo o tempo de 3 minutos, mas eu queria ver se você conseguia, dentro desses 3 minutos, dizer para a gente qual que você acha que é a principal vantagem de se trabalhar numa instituição cultural não governamental e qual a principal dificuldade? Bem, eu represento aqui o Instituto Todo Mundo, que é um instituto que existe há 10 anos já, né? E de ações culturais. Sol. Então, bem, enfim, a gente andou um pouco parado e agora tem alguém, acho que com o microfone aberto. E agora estou retomando as atividades, agora em 2021, retomando as atividades do Instituto, né? Pensando em projetos e tal. Eu acho assim, eu acho que uma dos benefícios e tal é você poder apresentar projetos para a cidade que tragam coisas legais para a cidade, né? E que a gente consiga fazer isso de uma maneira independente da prefeitura e de outros órgãos governamentais, né? E participar com editais e ou mesmo com patrocínio da iniciativa privada. O meu caso é um pouco diferente tanto da Lívia quanto da Monique, porque eu não preciso de sede, né, de sede com grandes coisas, porque a gente, na verdade, faz projetos e tal, diferente do caso delas. Mas, então, acho que essa é a vantagem, da gente ter liberdade, um pouco mais de ação, né, de conseguir apresentar projetos para a cidade. Para quem não conhece, eu fiz pelo Instituto, eu era da Unital, né? Eu coordenava as bibliotecas da Unital, e pelo Instituto eu fiz um evento literário por 6 anos consecutivos, né? Aqui, e parei um pouco de fazer nos últimos anos. Estou querendo retomar, não sei se nas mesmas bases, se vai ser um evento literário ou não, mas é uma coisa que o Instituto tem experiência de fazer, né? Enfim, acho que de vantagens é isso. De dificuldades, eu acho que é um apoio mesmo, né? Quando você tem que buscar apoio e às vezes não encontra, né? Dificuldades dentro Eu lembro que uma das minhas maiores dificuldades quando fiz o evento era a integração das áreas. Então, eu queria fazer um trabalho nas escolas, aí não tinha muito... Que eu acho que esbarra um pouco na questão política, sei lá, entendeu? Mas, assim, eu acho que tem um pouco disso também, de apoio, de ter integração entre as áreas da prefeitura, no caso aqui, né? Eu fazia como Unital, como Instituto, então eram né, 3 parceiros na época. O Instituto, a universidade e a prefeitura. Então tinha um pouco dessas dificuldades de entrada, para levar aluno, não dá para levar aluno, então precisava ter uma coisa mais
organizada e coordenada, assim, né, de apoio mesmo, porque às vezes, né, um diretor não quer e não sei, a gente não, né, então, bem, enfim, mas assim, o que a gente sempre pensa é trazer benefícios para a cidade, né, a gente trazer autor, para fazer atividades e tal, mas eu tinha muita dificuldade com o público, né, na verdade essa que era a questão. Obrigada, Márcia. Bom, o meu cachorro resolveu participar com a gente, tá? Então, vou pedir desculpa para vocês aí pelo volume do latido. Queria aproveitar, então, também para dar as boas-vindas para Solange e para o Maloste, que eu vi que entraram aqui no nosso encontro. A Solange está inscrita, então ela pode fazer uso da palavra, mas eu queria também muito ouvir o Maloste. Só que a gente tem uma questão que, para fazer uso da palavra, é preciso se inscrever naquele formulário. Então, Fernando, não sei se tiver fácil aí para vocês, se conseguir colocar o link, de repente, se o Maloste tiver afim, ele já se inscreve. Por quê? Porque aí todas as falas de vocês aqui entram no relatório, considerando quem está inscrito. Se você quiser ficar como ouvinte, tudo bem, Maloste, eu vou ficar te provocando aqui para eu te escutar. Então, tá bom, fica tranquilo, tá? Solange, será que você quer compartilhar com a gente um pouquinho? Então, a gente tem 3 minutinhos aqui para ouvir você sobre os benefícios e as dificuldades de se trabalhar numa instituição não governamental. Boa noite. Eu estava em outra reunião e cheguei um pouco atrasada. Bem-vinda. Os benefícios aqui em Taubaté, eu acho que é por conta de você ter uma gama muito grande de instituições. Então, sempre tem um intercâmbio entre elas, né? Uma trabalhando com a outra, uma chamando a outra para participar. Em alguns momentos há um fomento de rivalidade, o poder público faz muito isso, ele fomenta rivalidades também, e essa é uma das dificuldades, e a falta de política pública específica do poder público com relação às competências das ONGs do município. Então, a gente tem aí o marco regulatório, que foi uma coisa que foi basicamente abandonada, né? E a prefeitura, por exemplo, ela vai usar o marco regulatório se ela puder te prejudicar, se ela puder te barrar em alguma coisa, né? E uma das coisas que a gente viu isso, a Monique está aí, foi no caso do Carnaval, né? A gestão passada, o marco regulatório funcionou muito bem para fazer uma bagunça com as escolas de samba, mas ele não serve para benefício, por exemplo, das ONGs. Então, acho que essa é uma das maiores dificuldades, a falta de visão do poder público sobre a importância das ONGs no município. Perfeito, Sol. Obrigada. A ideia é que, com o resultado do fórum, a gente consiga criar um plano municipal de cultura e ter mais ferramentas legais, né? Mais instrumentos para a gente cobrar que as coisas sejam feitas sempre de acordo com a legislação, né? Então, vamos seguir o quarto bloco, então, terceiro bloco, perdão. Eu queria que vocês pensassem um pouco e contassem aqui para a gente, em um cenário ideal, como que você sonha poder desenvolver o seu trabalho na sua instituição não governamental ou na que você trabalha, enfim. Queria ouvir vocês um pouco sobre os sonhos. E aí, 3 minutos vão ser poucos, mas a gente vai seguir, que o Fernando vai lembrar a gente aqui dos 3 minutos. Será que a gente segue a sequência? Monique falando primeiro, depois a Lívia? Quem que podia se manifestar primeiro? Repete a pergunta para mim, por gentileza. Repito, a pergunta é assim: em um cenário ideal,
como você sonha desenvolver o seu trabalho na sua instituição não governamental? O que seria um trabalho de sonho para você? 3 minutos mesmo, tem certeza? 3 minutos. Vamos lá. Difícil. Primeiro, assim, queria só fazer uma pontuação aí que a Sol muito bem colocou. Marco regulatório só serviu para as escolas de samba até agora para dificultar o nosso trabalho. Mas como eu sou uma pessoa, né, que já trabalhei também numa casa de leis, a gente sempre diz, lei é para ser cumprida, não discutida. Então, as escolas de samba deram exemplo aqui em Taubaté de como cumprir o marco regulatório, de como trabalhar, né? E isso eu também tenho que agradecer ao Lucas, porque o Lucas sempre foi muito solícito com a gente para poder ajudar e auxiliar a gente nesse processo todo, que não foi nada fácil. Mas a gente fez e demos exemplo aqui na cidade de como fazer isso. É um cenário perfeito primeiro, vamos que todos estejamos vivos, né? Após essa pandemia. E eu acho que trabalhar muito ligado, assim, ter o apoio, eu não posso reclamar da falta de apoio da prefeitura municipal. Isso eu estaria sendo indigno de dizer isso, porque a Setuc sempre teve muito do nosso lado, Dani, Lucas, próprio Fernando, a Luciene, sempre foram pessoas que auxiliaram muito o carnaval, embora a gestão anterior era aquilo, o que nós tínhamos direito nos era dado. Não era feito muito mais do que isso, mas também não foi feito mais do que isso para nada, para nenhum tipo de instituição. Então, mas lógico que todos nós, eu vejo isso, a dona Cecília no Parque Aeroporto tem muito disso, de querer levar projetos para lá. Levar o maracatu, levar a capoeira, ela tem aula de boxe. Então, eu entendo assim que todas as instituições de carnaval gostariam também de fazer as suas sedes serem espaços que abrangessem mais cultura. Né? Eu, por exemplo, como eu disse, eu não tenho sede, mas quando eu tiver, espero que essa gestão possa me trazer esse benefício, lógico, colocar uma aula de teatro, uma aula de dança, uma oficina de artesanato, uma oficina de adereços. Eu acho que o sonho é você fazer com que o espaço da quadra, da escola, não seja aquele lugar que vai abrir 2 meses antes do carnaval e fechar uma semana depois. Não, ser um espaço ativo de cultura e de comunidade, né? Isso é muito importante, ainda mais como eu volto a repetir, no meu caso, eu sendo o único aparelho de cultura que tem no meu bairro. Outro ponto, que é um sonho, e a gente já está em vias de fazer isso, é as parcerias com a iniciativa privada. Né? Só que para isso a gente precisa da Liga das Escolas de Samba, e hoje já é o entendimento entre todos os presidentes das escolas de samba de Taubaté, que nós já estamos vendo juridicamente a questão da abertura da Liga, para que a gente possa captar também a iniciativa privada. Aí eu faço uma provocação. 10 minutos. Não adianta, vou encerrar, não adianta a gente ter a Liga se nós não tivermos meios de captar recurso, porque em Taubaté não existe o decreto que permite que as empresas tenham abatimento no imposto quando elas dão dinheiro para a cultura. Existe o decreto para o esporte, tanto que várias empresas na cidade destinam dinheiro para o esporte, né, para o vôlei, para o futebol, para o handebol, e é abatido do imposto. Na cultura isso ainda não existe. Então, estou fazendo a provocação de que a parte das escolas de samba é fundar a Liga para a captação desses recursos. Iremos fazer. Agora a gente espera a contrapartida do poder público, do decreto, para que as empresas, então, possam colaborar com a gente, tendo esse abatimento do imposto. Perfeito, Monique. Obrigada. Lívia, tá por aí? Ok. Me conta, qual é o seu sonho dourado? Nossa, tem muitos. 3 minutos. Vamos lá. Acho que o primeiro passo é a sede, uma sede que caiba tudo, né? A gente tem um monte de bugiganga que seja do espetáculo, que seja do hospital, mas a gente tem muitos adereços assim que a gente precisa de espaço para guardar. Então, a gente faz uma festa junina toda tradicional, mas ao mesmo tempo a gente tem que guardar tudo isso para o ano seguinte. Então, o espaço físico para a gente da sede que a gente tem é muito pequeno por enquanto. Aí acho que
o sonho é ter sei lá, um grupo que represente a palhaçaria na cidade. Acho que isso falta. Eu desconheço, talvez fiquei um tempo mais fechada, mas a gente não tem um grupo que saiba falar sobre palhaçaria. Não sei se existe, né? Mas acho que seria um ponto inicial para a gente começar a fomentar isso de uma forma mais valorizando a palhaçaria. Acho que o espaço para a gente ter a possibilidade de dar oficinas não só para quem é de dentro do plantão do riso, né? Quem já está lá, ingressou no plantão. Mas sim, tem tantos outros grupos que fazem trabalho dentro de hospital também aqui na cidade. E que todo mundo que olha, vê palhaço, tem um jaleco, é o plantão do riso, e não é. E às vezes está pedindo um dinheiro no semáforo porque precisa para o grupo. A visão é outra. E se a gente conseguisse conversar, criar um tipo de oficina, que a gente conseguisse transmitir isso que a gente aprendeu ao longo dos 15 anos e até mesmo trocar, né? A gente também tem muito para aprender. Acho que são os recursos financeiros e o apoio em eventos, acho que isso principalmente. A gente sempre consegue. Esses últimos anos foram mais difíceis, mas o teatro, o espaço do teatro, então ter a possibilidade de facilitar o teatro, acho que datas, isso é bem concorrido o Teatro Metrópole, né? Mas achar meios facilitadores em eventos, essas coisas, e que não coloque o palhaço só como animador de festa, mais uma vez. Eu acho que é isso. A gente ter o espaço, acho que é o primeiro ponto, né? E essa liderança da palhaçaria na cidade, eu acho que tá fazendo falta já. E é isso. Acabou. Pode assumir, então, porque a liderança da palhaçaria é sua, minha querida. Tá louca, que tempo. Tá faltando assumir. Nossa, muitas questões, né? Todo mundo traz a questão do espaço. Enfim. Marcinha, quer comentar o seu sonho dourado? Oi. Ai, primeiro, olha, Lívia, eu não te conhecia, mas tem uma palhaça que tem o sobrenome Riso. Achei tão lindo isso, poético demais. Adorei. É de verdade. Adorei. Então, ó, é o seguinte, eu fiquei bem fora da área de cultura nos últimos anos, nos últimos 2 anos e meio. Eu me desencantei, assim, né? Me desencantei de participar. Na época eu participei de novo, e então dessas coisas todas de fórum e tal, eu fiquei bem por fora. Eu não conheço o marco regulatório, quero conhecer, não sabia nem que existia, vocês me desculpem, quero conhecer. Mas, assim, de sonho, eu acho assim, eu pensando, né? O Instituto existe há 10 anos. Eu gostaria muito de promover coisas culturais na cidade inteira, nos bairros, e que tivesse apoio, pudesse juntar gente, pudesse juntar outras, como a Sol falou, né? Juntar outras instituições, a gente unir, conseguir promover coisas. Então, eu estou realmente retomando minhas atividades nessa área, retomando o Instituto, estou cuidando dele, assim, a parte toda burocrática, mas ele está aí. A gente já fez tanta coisa juntas com a Fernanda e tal, e queria muito retomar esse meu lado agora que eu acabei de me aposentar. Então, queria muito retomar com vocês, parceiras de sempre, sabe? E coisas para fazer, estou assim animada. Foi uma decisão de retomar esse meu lado, que eu gosto muito de produção cultural, adoro, sempre gostei. Então, meu sonho é esse, é ter espaço para fazer isso, é ter apoio para poder fazer coisas, entendeu? Então, aliás, Sol, pensei em você esses dias sobre a biblioteca, depois a gente conversa. Eu tô... Enfim, acho que é um pouco por aí. Não tenho nem muito o que falar, mas quero conhecer o marco. E outra coisa, esse regulamento dessa lei de incentivo, há quantos anos isso não está regulamentado, gente? Eu achei que já estava e não está ainda, né? A lei de incentivo, que era só para o esporte, e que prevê naquela lei, porque prevê a cultura, mas só regulamentou o esporte e não a cultura. Então, isso também precisava retomar urgentemente, que isso é importantíssimo para a área, né? E até agora não regulamentou essa parte da cultura da lei, isso é importante.
Márcia, eu vou tomar a liberdade de você ser minha amiga pessoal para trazer duas questões aí que você colocou, que eu acho que são fundamentais do fórum. Primeiro, de você estar dizendo, eu estou voltando, né, depois de 2 anos e meio. Então, eu acho que o fórum é uma boa maneira de voltar. Por quê? Porque aqui a gente pode conhecer uma palhaça que tem sobrenome Riso, a gente pode conhecer o marco regulatório, a gente pode ouvir a realidade das escolas de samba, enfim, claro, né? Essa troca que a gente já faz informalmente, a gente precisa, não a gente, porque a gente está aqui, mas o grupo cultural em geral precisa entender a importância disso e estar junto, né? Falando de política cultural, entendendo que a lei tal, que eu achei que estava, não está, eu também achei que estava, não está, enfim, né? Eu acho de uma beleza a sua fala, quando a gente diz, eu não sabia disso e fiquei sabendo com o meu parceiro que é também de cultura, isso é maravilhoso e prova a importância do fórum. Então, obrigada. Claro. E Solange, eu queria ouvir seus sonhos. Meu sonho é um conselho municipal de cultura com setoriais que realmente dialoguem com quem eles representem. O meu sonho é que a lei do incentivo fiscal, que é para o esporte, para a cultura, e sempre alegaram que não tinha para a cultura, porque a cultura não tinha um fundo municipal de cultura. Então, agora tem um fundo municipal de cultura e precisa de uma câmara técnica para administrar isso. Então, que se construa isso com celeridade ou pelo menos com responsabilidade, já que não houve responsabilidade com essas criações. Que a lei do esporte, ela foi criada era esporte e cultura, mas foi criada para favorecer um grupo específico e a sociedade se calou, até mesmo porque a sociedade não tinha uma representação dentro da cultura para fazer a grita por conta disso. Então, o meu lugar ideal seria esse, e que houvesse, por parte do poder público, política pública de reconhecimento e valorização do trabalho que as ONGs fazem no município. Obrigada, Sol. Eu estou até pensando aqui na próxima pergunta que eu vou fazer, mas antes, eu dei a palavra a todos? Tem alguém que está presente que não falou e gostaria de falar? Acho que todos falaram, né? Então, assim, a próxima pergunta é uma provocação, na verdade. A gente tem sonhos que são sonhos que pensam apenas a instituição aonde a gente atua, e a gente tem sonhos coletivos. E a gente faz muito para que esses sonhos aconteçam no nosso dia a dia. Então, assim, não considerem o que vocês já fazem, tá? O que vocês já fazem tá, é ok. Pensem assim, o que falta ser feito? De repente, não é você fazer, mas o que você pode estimular para que outras pessoas ou instituições façam para que o seu sonho vire realidade? É isso. Monique. Perguntinha difícil, hein, Fê? Vamos lá. Gente, por acaso, se eu parar de falar ou se eu sumir, é porque eu vou pegar aqui, eu tô chegando em Caçapava Velha, vou pegar a estrada de terra para chegar na minha casa, aí pode ser que eu fique um pouco ausente aqui, mas vamos lá. Queria citar uma coisa assim, que eu sempre falo quando eu dou palestra sobre carnaval. Nós temos muitas artes, né? A gente tem no Brasil o teatro, dança, artesanato, audiovisual, você tem música, e eu não sei se aqui vocês já pararam para pensar que um desfile de carnaval, uma escola de samba,
ela é uma instituição que ela agrega todo mundo. Você tem a música, você tem o teatro, você tem as artes plásticas, você tem as artes visuais, você tem a dança. Talvez o carnaval de desfile de uma escola de samba, ela seja a maior manifestação cultural que se pode imaginar no mundo, porque você engloba todos os tipos de arte. Você tem artes plásticas no carro alegórico, você tem a figurino, você tem a dança do Marcelo Porta-Bandeira, você tem a música na bateria, você tem a dança dos passistas, você tem o teatro na comissão de frente, quer dizer, você engloba todo mundo. E eu acho que ainda falta essa percepção desses outros segmentos de arte, do pessoal do teatro, do pessoal da dança, do pessoal da música, do pessoal das artes plásticas, de entender que uma escola de samba pode ser um reduto onde eu vou trocar experiências, onde quem é da música pode trocar experiência com quem é da arte plástica, que pode trocar experiência com quem é da... Pode. Não, eu preciso gravar live. Ó, a gente precisa ir lá. A gente tem que ir lá para a delegacia, tá? Grava live pra mim, pode gravar, não tem problema nenhum. Mas vamos lá, gente. Você tá com o documento aí? Você só pode fechar a porta, por favor? Então vamos lá com a gente, vai ficar de boa aí, cara. Pessoal, eu tô sendo preso, tá? Tô sendo preso agora. Tô indo Vamos lá. Vai pro primeiro, vai pro plantão. Tô indo pro primeiro distrito, eu conto com vocês, tá bom? Possa ser esse lugar de união, em que todos os segmentos possam trocar experiências, lógico que todo mundo vai estar ali para um bem comum, que é trabalhar em cima de um desfile. Mas você pode ali fazer esse network. Esse pode ser o espaço onde todos esses segmentos, de todas as... Acho que tchau, Monique. Acho que aconteceu o que ela tinha previsto, né? De ir perdendo o sinal. É uma pena, porque a Monique foi falando, eu fui me lembrando de experiências que eu já tive em escolas de samba em que isso justamente acontecia. Bom, Monique, se você voltar, peça a palavra e aí você finaliza, tá bem? Depois da Monique era a Lívia, né? Lívia. Fez uma pergunta tão difícil que eu esqueci. Como que é mesmo? A ideia é a seguinte: você tem sonhos para a sua instituição, né? E imagino também que tem sonhos para a cultura de Taubaté em geral, né? Sonhos coletivos, enfim. E você batalha muito por isso. Então, você já faz pela cultura. O que você acha que ainda falta fazer? Acho que falta a gente ocupar outros ambientes, assim, que aos poucos a gente está conquistando, mas acho que falta o apoio. E eu acho que a gente poderia dar mais oportunidade para quem é de fora, como eu tinha falado. Qualquer faixa etária, a gente podia criar oficinas de valorização à figura do palhaço, mas que ao mesmo tempo isso... a arte em si, a gente sabe que vai desenvolver o ser humano, que vai ter um autoconhecimento, principalmente com o palhaço. Então, acho que essa ideia de gerar oficinas dentro da cidade, a gente ter esse contexto de unir instituições e conseguir fazer algo mais amplo e não ficar só fechado. Plantão, hospital, teatro metrópole, festinha do plantão e pronto. A gente faz ali para sobrevivência, apresenta, tá tudo lindo, maravilhoso, quem gostou, gostou, quem não gostou, né? Então, acho que a gente precisa ampliar o nosso espaço dentro da cidade. Independente se a pessoa quer ser um palhaço ou palhaça, eu acho que criar oportunidades para experimentar a arte por meio da palhaçaria, acho que isso é de uma grande... Agora perdi a palavra, Fernanda. É precioso, assim, né? A gente conseguir desenvolver isso, mas a gente precisa de apoio, sem espaço, a gente realmente não consegue. Eu acho que é agregar pessoas mesmo. Tá todo mundo ansioso pela troca, né? Curioso que isso apareceu na Monique e apareceu na Lívia também. Fernanda, Fernanda. Oi, seu Paulo. Desculpe, só uma observação, não está gravando, né? Então, o Fernando já tinha observado isso, mas a gente já está conversando com o Pedro. Pode ficar tranquilo, seu Paulo. Tem mais alguém que está com o microfone aberto. Márcia, queria te ouvir um pouco.
Você está por aí? Estou aqui. Bem, eu acho que a gente... Tá picando um pouquinho o seu áudio, Má. Estou com dificuldade para te ouvir. Melhorou? Fala um pouquinho para a gente ver. Alô, 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 alô. Melhorou? Tá ótimo. Manda ver. Tá. Eu acho que vai convergindo mesmo, né? Essas expectativas de todos nós que trabalhamos na área, assim. Sei lá, o meu sonho, ontem pela fala da Jennifer, né, mostrando os equipamentos de cultura e onde, aquela mapa da cidade que ela mostrou, e como são os bairros, né, de Taubaté, como eles são não servidos, né, desprovidos de equipamentos e de ações culturais. Eu tenho muita vontade, assim, de que isso, sabe, assim, ações se espalhassem pelos bairros que poderiam ser utilizados para ações culturais, né? Então, tem um pouco esse sonho. E aí não dá para fazer sozinho, tem que realmente fazer parceria, né? Parcerias com pessoas e com outras instituições, acho isso importante, né? Mas meu sonho era levar, né, cultura para os bairros, sabe? Por exemplo, a minha experiência maior é com evento literário. Mas, de repente, fazer isso nos bairros e depois, sabe, um grande finale, um evento, sabe, assim? Eu adoraria que fosse assim, mas é difícil. Então, precisa realmente de política cultural, precisa de apoio para quem está querendo fazer, entendeu? Então, acho que é isso, mas precisa entrar nas políticas, senão realmente não vai para frente. Mas, né, imagina, ações de palhaço, sabe? Dá para fazer tanta coisa juntando todas as formas culturais aí que a gente pode ter, artísticas e culturais na cidade, seria muito legal, né? Biblioteca, sei que não é para e outra no Inquirim, né? Então, é muito ruim. Ficou muito distante dos bairros essa aproximação com a cultura. Eu gostaria muito de ter uma ação nesse sentido, de mais gente trabalhando, e para isso tem que ter apoio, né? Porque ninguém faz nada de graça, assim, que o trabalhador precisa ganhar, o trabalhador precisa sobreviver. Então, precisava ter apoio, o que, sei lá, dá para pensar mil coisas, mas acho que é um pouco por aí. Iniciativa do poder público, né? Exatamente. Que pode política também pública. Trabalhar com política pública, mas também, porque eu acho que fica, talvez a Secretaria de Cultura fica muito engessada por conta, né, da estrutura e tal, fica engessada em muita coisa. Então, acho que pode ser uma hora de usar, a gente, como instituição, poder fazer coisas pela cidade. O seu áudio está picando bastante para mim. Eu estou aqui insegura se você concluiu ou se eu é que não estou te ouvindo. Não, está me ouvindo agora? Eu concluí. Beleza, então tá bom, querida. Obrigada. A Monique tinha entrado, eu ia dar a fala para ela concluir, mas ela saiu. Então, Sol. Eu acho que o grande sonho é um polo de cultura em cada bairro e todos os polos de cultura interligados, a cultura nas suas diferentes identidades permeando a cidade inteira, e uma parceria do poder público com as ONGs, um reconhecimento, né, sobre a importância delas na cultura, no desenvolvimento cultural da cidade, porque em alguns momentos, talvez até por esse engessamento que a Márcia traz, né, ou por uma visão talvez muito distorcida ou talvez muito engessada, não se expanda a cultura ou não se trate a cultura com a dimensão que ela merece. Financiamento para a cultura,
né? Quando a gente discute um orçamento e a gente pensa no financiamento para a cultura, que não existe financiamento para a cultura no município de Taubaté. Seja por parte do poder público, seja por parte de programas de captação de recursos, né? A cultura ainda é trazida de uma forma indigente dentro da cidade. Então, o sonho é que a cultura se torne a protagonista de uma cidade que, em muitos momentos, se vale de ser uma capital cultural, ou de ser... afinal, literatura infantil também passa por cultura, ou também é cultura. Então, quando você carrega um peso de ser uma capital nacional, eu gostaria muito mais que em vez de ser capital nacional da literatura infantil, fosse capital nacional da cultura, né? Com todas as suas identidades. Acho que esse é o grande sonho. E só para ficar claro, de tudo que você já faz, o que você acha que falta fazer? Não você, mas o que falta fazer para isso acontecer? Eu acho que falta uma integração entre os atores culturais, que se tenha representação, que se tenha voz, né? Porque falar a gente fala, mas aonde a gente fala? Qual é o palco onde a gente atua com a nossa fala? Esse palco ainda não existe. Então, acho que falta criar esse palco em que se fale, se ouça e se haja a partir daquilo que está sendo dito. Maravilha, Sol. Obrigada. Entrou mais alguém depois da Sol? A Monique, não sei se voltou. Se tiver voltado, sinaliza para mim. Acho que a gente vai caminhando, então, para as nossas considerações finais. E aí eu queria pegar um gancho aí. O Sidney acabou de entrar na conversa. Seja bem-vindo, Sidney. Eu queria pegar um gancho do que a Sol falou, que tem relação com o nosso objetivo aqui hoje, né? O objetivo desse encontro é que a gente possa listar demandas, listar desejos, listar necessidades, para que essa lista, que tem todas as setoriais representadas, a nossa, inclusive, está muito bem representada, né? Para que essa lista possa compor a Conferência de Cultura, que vai compor o Plano Municipal de Cultura, né? Ficou claro aqui, na fala de todos, a presença de uma dificuldade estrutural, né? Ou a falta de espaço, ou a falta de política cultural, enfim, todos trouxeram esse aspecto que a gente sabe, a gente conhece um pouco da realidade, mas é legal vocês poderem estar... A gente vai escrever isso, né? Isso vai virar um documento. E aí, tem uma outra coisa que a Sol falou que eu acho fundamental, que é a questão da representatividade no conselho, tá? Nós estamos aqui e todos nós podemos nos inscrever para sermos votados para a cadeira de suplente da setorial de instituições culturais não governamentais. Vocês conhecem quem é o representante de vocês? O representante de vocês é o Mário Jefferson, ele é o titular da cadeira, ele foi votado, o único votado, tanto que não teve suplente. Então, Monique, eu já passo a palavra para você então, tá? E assim, o Mário Jefferson permanece titular até o final dessa gestão, porém, nós precisamos votar um suplente. Então, a partir de amanhã, estará disponível lá na aba do Conselho Municipal de Cultura, no site da Prefeitura de Taubaté, estará disponível um formulário de inscrição, para vocês poderem... Sidney, querido, eu não estou conseguindo ler os comentários de lá, mas se você quiser fazer algum comentário aqui, a gente já inclui na discussão, tá bom?
Então, o que eu estava dizendo, a partir de amanhã, vocês podem acessar na aba do Conselho, no site da Prefeitura, o formulário para vocês se inscreverem para serem votados como conselheiros suplentes dessa cadeira de instituições culturais não governamentais, que só tem o titular, não tem suplente, tá? É importante essa representatividade. Muitas vezes a gente vai para a reunião do conselho e eu sou conselheira suplente. Fica ali. Desculpa, acho que tem alguém com o microfone aberto. Se puder fechar e se quiser falar, é só pedir a palavra ali que a gente passa. Eu faço parte do conselho, mas eu faço parte do poder público. O que a gente percebe é que, às vezes, as cadeiras que não são do poder público, elas, às vezes, não têm uma participação tão ativa quanto seria necessário. E essa participação só vai acontecer com a participação de vocês. Então, a partir de amanhã, vocês procurem. A gente tem até o regimento, eu não sei se está assim na mão para o Fernando, se tiver, ele disponibiliza para a gente, que aí vocês podem conferir. E se inscrevam, participem, né? Estar num conselho, o conselho é um campo de batalha, não é um lugar confortável e gostosinho. Mas é importante que a gente esteja lá, que a gente ocupe esses espaços, porque neles a gente vai percebendo aspectos da cultura, da política da cidade, que às vezes de fora a gente não consegue perceber. Então é importante fazer parte, é importante trazer pessoas para fazer parte do fórum. Então, se você... o marco regulatório eu acho que não tem aqui à mão, mas é facinho de achar na internet. Se o Fernando achar ali... Quem que está falando? Eu, Monique, eu queria só tirar uma dúvida Monique, a respeito. Perdão, pode falar. Se você quiser concluir o que você estava falando e já fazer a sua pergunta, fica à vontade. Não, eu não sei onde eu parei, porque eu lembro que eu estava na estrada, mas é só assim, concluindo lá a fala, eu sonho que a gente possa ter uma interação maior entre os segmentos de cultura, a gente ter aí uma ajuda entre os setores mesmo, e que, quiçá, a escola de samba seja a entidade que possa unir todos esses segmentos, o teatro, a dança, a música, as artes visuais, as artes plásticas, e entre todas as pessoas a gente fazer um network, porque uma pessoa da dança que esteja lá dentro da escola de samba vai conhecer o figurinista que pode fazer roupa para o seu espetáculo, o pessoal do teatro pode conhecer o músico que pode fazer uma música para o seu espetáculo, e por aí vai. Eu acho que é importante essa troca dentro dos segmentos, e talvez a escola de samba, por incluir todos os segmentos, possa ser aí uma propulsora desse network, dessa troca de experiências e de energia cultural. Sobre a pergunta, pelo que eu entendi, Fernanda, para participar da eleição dessa cadeira, a pessoa teria que estar inscrita no fórum, é isso? Exatamente. Tá, então assim, eu só quero dizer que eu adoraria, mas não posso, pelo motivo de ser presidente de uma instituição, porque aí tem uma questão burocrática que é muito complicada. Uma vez você sendo conselheiro, você não pode receber dinheiro público. E no caso, por exemplo, das escolas de samba, isso o Robson também, ele queria também colocar o nome dele à disposição para conselheiro, mas pelo marco regulatório, se eu represento uma instituição, o Robson, por exemplo, também é da diretoria do Parque Aeroporto, se a gente entra no conselho, a instituição a qual a gente está na diretoria não pode receber dinheiro público. Então, por exemplo, para mim ser conselheiro, eu tenho que me afastar da diretoria da minha escola. O Robson, para ser conselheiro, ele tem que se afastar da diretoria da Escola de Samba do Parque Aeroporto. E assim qualquer instituição. Então, isso acaba prejudicando com que a gente possa participar do conselho. Então, infelizmente, é uma questão burocrática, legislativa, que acaba muitas vezes atrapalhando as pessoas de se candidatarem para a cadeira, porque elas não podem abrir mão de estar nas instituições que representam, tá bom?
Perfeita colocação. Eu não saberia ter falado melhor. Essa é uma questão, realmente, e o que eu traria, então, como um contraponto ou uma possibilidade de pensamento, de repente, as pessoas que não podem se inscrever, né, como a Monique, a Márcia mesmo está dizendo que também não vai por essa mesma razão, talvez pudessem encontrar alguém da cultura que pudesse fazer essa representação no conselho, né? Se articular de alguma maneira, enfim, eu sei que eu falo de uma posição confortável, já que eu sou funcionária pública, né? Mas eu acho importante tentar encontrar esses espaços para que vocês sejam bem representados, né? E tenham as duas cadeiras ocupadas. Bom, a gente vai então caminhando para as considerações finais. E aí, eu queria fazer o seguinte, eu queria abrir a palavra para vocês, 2 minutinhos para cada um, para vocês, então, fazerem as suas considerações finais, né? De como foi o encontro, se foi útil, o que faltou, e se despedirem, enfim. Vamos lá? 2 minutinhos para cada um? Monique, quer começar? Vamos lá. Não, eu quero só agradecer. Eu acho que, embora tenha sido um encontro com poucas pessoas, acho que nós temos... A gente percebeu até pela Lei Aldir Blanc o quanto de instituições que nós temos aqui em Taubaté. Infelizmente, as pessoas... Aí vem uma crítica muito ferrenha que eu faço, mas, infelizmente, algumas pessoas parece que só se unem quando a gente está falando de dinheiro. Isso é uma falha muito grande que a gente tem não só no setor da cultura, mas a gente tem que entender que a gente tem que fazer as coisas também quando não só na dificuldade financeira, mas eu acho que de toda maneira foi muito proveitoso. Quero aqui agradecer a presença de todos, agradecer mais uma vez ao Conselho, agradecer mais uma vez a CETUC, a sociedade civil, e vou estender meu convite aí para a Márcia, que falou que queria aproveitar e fazer parcerias. Façam parceria com nós, escolas de samba, nós estamos precisando. A Sol é uma parceira querida de muito tempo, não é de hoje. Eu espero que continue. Para a nossa amiga do Plantão do Riso, vamos fazer uma ala de palhaços no desfile de carnaval, vamos fazer oficinas de palhaço com a molecada, com a criançada dos bairros da periferia, que é onde as escolas de samba se encontram. Então, eu acho que isso é o importante, aqui fazer essa interação, criar esse network, criar as parcerias, porque eu acho que isso é fomentar a cultura muito mais do que discussões, e quiçá, oxalá permita que um dia a gente não precise do poder público, nem muito das empresas, que entre a gente consiga se resolver. Mas para toda caminhada, para todo destino final, é passo a passo. Então vamos dar um passinho de cada vez, com energia, vitalidade, parceria, é isso. Muito obrigada a todos e provavelmente até amanhã no encontro de cultura popular. Obrigada, Monique. Lívia? Só avisar a Monique que depois da pandemia a gente topa qualquer negócio. A gente faz qualquer coisa, pelo amor. Mas falando, acho que eu queria agradecer, porque eu nunca participei. Então, o tanto que eu aprendi aqui, mesmo que vocês estejam falando que tem poucas pessoas, o quanto vocês trouxeram conhecimento para mim. A gente fica fechadinho, né? E às vezes não percebe o que está acontecendo e quanta coisa boa tem acontecendo na nossa cidade e a gente nem sabe. Da Sol, acho que eu já vi, tem a biblioteca lá, né? E da Márcia, por exemplo, não conhecia. Da Monique, a escola de samba do Parque Aeroporto também, por lá eu ainda vivenciava algumas coisas, mas o quanto é importante a gente estar em contato, e eu agradeço profundamente tudo que eu aprendi e gostaria de continuar aprendendo. Só que eu também sou funcionária pública e sou presidente da ONG, aí vai ficar complicadinho, né? Então é isso, acho que é agradecimento mesmo por essa noite, poder estar aqui com vocês. É isso. Obrigada, Lívia. A gente tem que pensar numa alternativa para isso, hein? Ainda bem que está registrado. Márcia? Olha, eu também queria
vocês todos, conhecer as atividades e tal. Monique, agradeço e vamos conversar. Eu acho que, como a Lívia disse, a gente tem que esperar passar essa pandemia para fazer. Mas, enquanto isso, a gente nada prende os nossos sonhos, né? Então, acho que a gente tem que sonhar bastante e começar a conversar, começar a articular. Eu sinto aqui em Taubaté um pouco... A gente fica... A iniciativa pública geralmente é voltada para as coisas que as coisas que assim são tradicionais de Taubaté, não sai muito da tradição, entendeu? Então é a festa da Imaculada, a Fleet que entrou agora, né? Não sei se vai voltar ou não, mas está entrando. Então tem algumas coisas que são meio estanques, assim, não consegue. Então, olha quanta riqueza de coisas que a gente tem aqui, quanta riqueza de iniciativa que a gente tem aqui e que não e a gente precisa se juntar e fazer valer, entendeu? Os nossos sonhos, as nossas vontades, envolvimento do público, criação de público, né? Formação de público, eu acho fundamental que a gente faça. Então é isso, eu agradeço. Só eu achei que o marco regulatório era um marco de Taubaté, não, a lei, mas obrigado por ter mandado. Eu essa lei, acho que até li ela recentemente, é que ler você tem que ler sempre, não dá para decorar. Eu li ela recentemente para ver a história também do Instituto, para essa retomada, mas obrigadíssima por você ter mandado. Vou olhar aqui de novo e ver onde que esbarra na gente, né? Bem, acho que é isso, a gente precisa realmente ficar unido, conversar. Monique, vamos conversar assim que der, e tentar convergir os nossos sonhos, acho que isso é importante. Tá bom? Obrigada. E obrigada, Fê, por essa condução tão linda que você sempre faz, minha amiga querida. Obrigada, Marcinha. Eu ia passar a fala para a Sol e depois para o Sidney, tá bom? Tá, ok. Marcinha, a Taubaté não regulamentou o marco regulatório. Eu acho que os 5.600 e tantos municípios brasileiros, acho que nenhum deles regulamentou. Quem regulamentou foram bem poucos mesmo, né? Eu quero agradecer, quero falar da minha fé, né? Que a gente consiga realmente alcançar os nossos objetivos, que a gente consiga ser agente de transformação, e que o Conselho, e que o Fórum, e que o sistema, e que todas as ideias que a gente construiu lá atrás, foi uma luta de 10 anos para a gente ter um Conselho, isso é uma luta já de 4 anos aí para que a gente avance com o Sistema Municipal de Cultura. Então, esse momento também ele tem que ser aplaudido, porque é o momento que o fórum, né, está acontecendo, e que a gente possa realmente colher os benefícios de uma construção de uma cultura de verdade dentro da cidade, que todo cidadão taubatiano tenha direito e tenha acesso à cultura. E parabéns, Fernanda, pela condução. Um beijo para a Dani e outro para o Fernando também, que eu sei que estavam por aí. Que a gente consiga ir cada vez mais para frente, construindo, né? Que a gente seja a ponte, porque de muro a gente está cheio realmente, né? Obrigada. Obrigada a você, Sol, pelas palavras tão esquentam o coração da gente, assim, faz a gente lembrar que teve um caminho lá atrás e que, como teve atrás, vai ter longo na frente também. Obrigada, viu? Sidney, vamos ouvir você? Oi, tudo bem? Estão me ouvindo agora? Conseguem me ouvir? Tá um pouquinho chiado, mas a gente consegue entender o que você está falando. Tá, deixa eu ver se eu arrumo aqui. É porque eu estou no celular que estava meio ruim. Melhorou agora? Melhorou. Então tá bom. Boa noite, todo mundo. Bem-vindo. Obrigado, Fer. Eu meio lerdão, eu estava no Facebook mandando mensagem, falei, o que está
está acontecendo que ninguém me lê? Aí entrei aqui no Skype e vi que eu que estava perdido. Peço perdão aí. Bom, parabéns, foi a minha primeira visita aqui hoje. Fiquei muito contente com o que eu ouvi. Espero poder contribuir, aprender com todos vocês. Eu acho que, como todo mundo aqui, também eu sei um pouquinho. A Fernanda conhece um pouco o meu histórico, né, Fer? E espero contribuir. Até eu tinha colocado lá no chat a questão da gente conseguir também a união do setor de comércio e indústrias daqui, os empresários de Taubaté. Alguém, eu não lembro quem, porque eu acabei sem querer fechando a janela lá, falou que é difícil não tendo uma isenção fiscal, mas eu criei um projeto que chamei o Alimenta Cultura, que, claro, está parado em função da pandemia, mas eu cheguei a levar, eu acho que mais de 4.000 pessoas ao teatro, e só conseguindo o apoio do comércio e dos empresários daqui. Então, eu acho que se a gente consegue também pensar alternativas, além de depender de verbas, de isenções fiscais, tudo, e a gente conseguir se unir, isso pode ser uma coisa interessante, até para, de repente, fazer com que eles vejam que vale a pena investir na gente e que também passem a cobrar dos órgãos algum tipo de isenção fiscal. Essa luta não ser só nossa, mas ser deles também. Talvez isso já esteja acontecendo. Eu peço desculpas se eu estou caindo de paraquedas aqui e estou sentando na janelinha, né, do trem, mas eu tenho um olhar, talvez, tanto de artista quanto de produtor. É uma coisa que é ótima e ao mesmo tempo é complicada, mas eu espero muito poder contribuir com o que eu puder aqui com todos vocês. Tá bom? O coração e os braços estão abertos aqui. Obrigada, Sidney. Que bom que você chegou, então, aqui no chat para falar com a gente. Eu agora que consegui olhar, na verdade, a gente fica eu fico com receio de, ao verificar o chat no Facebook, perder o que a pessoa aqui está falando, né? Então, na verdade, nem me ocorreu olhar o chat do Facebook, depois eu vou lá olhar o que o pessoal escreveu. Mas que bom que você veio, né? Eu não sei se você participou da nossa conversa ontem, a Jennifer falou bastante sobre economia criativa e ela traz um viés muito voltado ao orçamento público, que é um pouco sobre o que nós estamos tratando, né? O Fórum Setorial, ele pretende criar políticas públicas. Então, quer dizer que a gente vai viver só de política pública? Não, mas o foco é na construção da política pública, né? Então, a nossa ideia é que, com todas as demandas que a gente coletou hoje, com as falas de todos e de todos os outros fóruns também, a gente crie um documento e esse documento vai alimentar um sistema de indicadores culturais da cidade de Taubaté e vai criar os parâmetros de discussão da Conferência de Cultura. Todas essas voltadas a criar o Plano Municipal de Cultura, que está dentro do Sistema Municipal de Cultura, que é uma lei que existe desde 2016, se eu não me engano, né? A Lei 398/16. Então, quando a gente aqui trata de políticas públicas, é porque esse é o foco da lei, né? Não quer dizer que também a iniciativa privada tem que participar ativamente, tem. Mas, nesse caso específico, nós estamos tentando criar uma política pública que ajude os artistas, não com migalhas, não isso, mas ajude com estrutura para que eles possam trabalhar. Márcia, por favor. Então, eu lembrei que queria falar duas coisas aqui. Primeiro é que eu me lembrei que no começo do governo, agora eu não lembro de quem, acho que do Júnior, acho que foi do Júnior, no primeiro, teve o GEIN, se não me engano, estava fazendo os indicadores de cultura da cidade, voltados também para iniciativa, para a economia criativa. Então, eu não sei se isso não foi para frente, porque eu nunca mais ouvi falar, mas era uma coisa assim, que eu achei interessante na época, que era reunir, por exemplo, tem a costureira que faz fantasia no bairro
do Parque Aeroporto, a outra que faz não sei o quê. Era para reunir essas iniciativas e que tivesse essa conversa entre todo mundo. Então, está precisando de um curso ali do Sebrae para aquela iniciativa, então dava para reunir. E você está falando de fazer os indicadores de Taubaté, acho que seria uma coisa também interessante, né? Quem faz o quê e onde, né? Para tentar, era uma coisa mais ou menos assim. E a segunda coisa, só para fechar aqui, ô Fê, era que eu espero que vocês arrumem rápido um suplente, porque eu estou entendendo que se o representante não está aqui nessa reunião das instituições, precisava, né, ter alguém. Eu sei que você está fazendo esse papel brilhantemente, mas assim, o representante não está na reunião, quer dizer, não sei se ele deu alguma justificativa, mas assim, seria importante, né, que essa pessoa estivesse aqui agora, tá? Então, só para deixar registrado isso também, tá bom? Beijo, obrigada, viu? Ai, Márcia, ainda bem que você falou isso. Ele, na verdade, está numa reunião do que foi? De uma instituição do Estado. Me perdoem, eu não registrei para trazer para vocês, porque fiquei tão contente de poder vir no lugar dele. Mas, enfim, que ótimo. Que ótimo, teve sim uma justificativa, tá? Ele está envolvido num outro trabalho, mas se houvesse um suplente, perfeita a sua colocação. Sim, claro, seria o suplente que estaria aqui, né? Tá. Queridos, eu agradeço muito a presença de todos, agradeço essa oportunidade que eu tive de estar aqui, de certa forma, substituindo o conselheiro Mário Jefferson. Agradeço ao Fernando Pascoal, que foi relator da nossa conversa, que vai ter um trabalho danado de relatar tudo isso. Agradeço ao auxílio luxuoso do Pedro Rubim, que está cuidando da transmissão que a gente está fazendo. Tem muita gente que não está envolvida no conselho, mas que está interessada em promover a política cultural da nossa cidade. Quando a gente fica meio tristinho, a gente lembra que tem muita gente trabalhando como a gente e que a gente não está sozinho, tá bem? Fernando, por favor, a palavra é sua. Bom, como eu sou o único representante aqui da Secretaria de Turismo e Cultura, em nome da Setuc, queria agradecer a todos que participaram, que muito contribuíram para a nossa setorial, voltada para instituições culturais não governamentais. Então, em nome da Secretaria de Turismo e Cultura, nosso muito obrigado. Como a Fernanda falou, temos muito trabalho pela frente, essa etapa ainda está apenas começando, e o que eu posso dizer é que podem contar comigo e com os meus colegas da pasta, e estamos à disposição, e muito obrigado. Obrigada a todos, boa noite, bom descanso, um beijo. Ficamos por aqui. Não consigo desligar. Você não consegue abaixar a mão ou não consegue desligar? Para Não, desligar... ele está sobreposto o chat com o desligado.